É nós que voa, bruxão. Esse é a vinheta. Um importante político dos Estados Unidos decide se mudar para uma mansão no interior da Inglaterra, mesmo após vários avisos de que a mansão era mal assombrada. A ideia de uma família moderna e pragmática dos Estados Unidos morando em uma mansão no interior da Inglaterra mal assombrada já dá uma ideia dos aspectos culturais e cômicos que a obra Os Fantasmas de Canterville tenta abordar. Esse é um livro de 1887 e ele busca mostrar uma visão sobre a sociedade norte-americana da época, onde o ceticismo e uma confiança cega no progresso tecnológico movia as pessoas dos Estados Unidos. Fantasmas, isso é coisa do passado. Eles podem resolver tudo com os seus novos produtos e novas invenções tecnológicas. Ao longo do tempo, uma série de coisas inexplicáveis começa a acontecer pela casa. Começam a aparecer manchas de sangue que, mesmo após limpas, elas voltam. São barulhos de correntes que tiram o sono dos personagens. Mas, de uma maneira surpreendente, essa família encara tudo na maior tranquilidade. Eles sempre têm uma nova invenção tecnológica, é um novo produto, é algo que vai conseguir resolver esse problema. Eles realmente não têm medo nenhum de fantasmas. É muito engraçado ver a postura dessa família tentando lidar com questões inexplicáveis usando as suas tecnologias, usando de maneira muito prática, usando as ferramentas que eles tinham. E ao longo do texto, acho que o fantasma é quem vai ficando assombrado com essa família. Talvez você que é brasileiro e esteja vendo esse vídeo esteja familiarizado com a história dos fantasmas de Canterville, porque essa história ela foi adaptada aqui no Brasil pelo filme Simão, o Fantasma Trapalhão, que foi um grande sucesso das nossas infâncias. Não à toa, o nome do fantasma de Canterville é Simon, que foi adaptado para Simão em português. O filme do Didi também é cultura. Um dos aspectos mais interessantes que o Oscar Wilde traz nesse conto é o choque cultural. De um lado, nós temos Simon e a mansão, que representam a tradição inglesa, a Inglaterra aristocrática, apegada às suas tradições, às suas superstições e um modo de viver mais tradicional. Por outro lado, nós temos esses novos moradores vindo dos Estados Unidos, uma sociedade que já é obcecada pelo consumo, obcecada por essas facilidades tecnológicas que podem resolver todos os problemas. E esse fantasma que durante séculos aterrorizou várias famílias aristocráticas inglesas não consegue aterrorizar essa família que tem essa nova forma de pensar. Para eles, o fantasma não é um ser sobrenatural a ser temido, é só mais um problema que eles precisam resolver. E aqui nós percebemos um pensamento que vem desde lá da época que esse conto foi escrito até os dias de hoje, que é a forma como o capitalismo, a sociedade de consumo é vendida como solucionadora de todos os problemas. Se Oscar Wilde já estava falando isso lá em 1887, imagina se ele visse hoje tudo que as pessoas são capazes de fazer com aplicativos de celular. Quantos aparelhos tecnológicos nós substituímos por um só, que é o nosso celular. Mas é interessante pensar como às vezes nós também não agimos como essa família e achamos que a tecnologia é capaz de superar todos os problemas. Hoje em dia, diante dos problemas que temos no mundo, como por exemplo a crise climática,
existe para algumas pessoas uma sensação de que logo haverá uma nova tecnologia, haverá um novo produto que vai resolver tudo. Existem bilionários que vendem, se nós destruirmos esse planeta, nós vamos arrumar um outro logo ali, nós podemos te vender um outro. É interessante, ao ler esse conto, pensar o quanto realmente essas tecnologias podem resolver os problemas, até onde elas podem nos ajudar. Hoje, já no século XXI, fica muito claro que, ao mesmo tempo em que essas tecnologias trouxeram várias soluções para a sociedade e melhoraram em muitos aspectos da vida, em outros elas também trouxeram novos problemas e novos conflitos, e que às vezes existe uma busca até de buscar por alternativas mais tradicionais, maneiras de viver já esquecidas, para tentar solucionar um pouco desses problemas. Lá no século XIX, isso era algo que estava começando. Hoje, olhando pelo século XXI, a gente consegue perceber e fazer essa reflexão de aonde esse pensamento nos levou. Nem tudo pode ser resolvido com um passeio no shopping ou um novo aplicativo no celular. O Fantasma de Canterville é um conto muito interessante e ele é muito bom para ser lido nessa época do ano de Halloween. E ele pode ser lido também por crianças, porque ele não é um conto necessariamente assustador, apesar de ele falar sobre um fantasma. Nós que conhecemos o filme Simão, o Fantasma Trapalhão, sabemos muito bem qual é a vibe desse conto. Inclusive, se você gostava de assistir o filme do Simão, eu convido você a ler esse conto e ver as identificações que consegue fazer com essa história. No mês de outubro, eu gosto de sempre ler alguma história de fantasma, algum conto de terror, pela chegada da época do Halloween. E nesse mês também acontece o Victober, que é um mês onde muitas pessoas leem livros e contos da era vitoriana, a época do reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. E esse conto ele serve para as duas coisas, porque ele é um conto de fantasma e ele foi escrito também na Inglaterra vitoriana. Se você gostou desse vídeo, como de costume, peço que deixe seu like aqui embaixo, assine o nosso canal e comente quais foram as suas impressões sobre esse conto, se você já assistiu o filme do Simão, e suas opiniões sobre esse conflito entre tradição e modernidade, entre as soluções propostas por essa sociedade de consumo, certo?